Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Campos. E aí, vamos ler? Bom pessoal, hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês a minha trajetória como escritora. Aqui no Brasil é muito difícil você ser escritor, porque a literatura não é muito, vamos dizer assim, aceita pelos brasileiros. Os brasileiros, eles meio que têm preguiça de ler, né? Eles não gostam de leitura. E o que acontece? Mesmo quando você conversa com uma pessoa que ama ler livros, que ama ler, ela dá mais preferência para livros internacionais. Então, o escritor brasileiro, ele fica meio aí que jogado de canto, né? Ele fica meio que jogado de lado por essa questão. No caso, quando você é escritor, por exemplo, dos Estados Unidos, o que acontece? Você manda o seu livro para uma editora, aí essa editora vai passar por um agente literário, e esse agente literário, ele pode recusar ou aceitar a sua obra. Uma vez que ele aceita a sua obra, você ganha um dinheiro por isso, e aí o livro ele já vai ser lançado, publicado pela editora, e a editora que vai tomar todas as providências em relação ao seu livro. Aqui no Brasil as coisas é um pouco mais complicado, então você pode ser um escritor independente ou você pode pagar para uma editora publicar o seu livro, né? No caso do meu livro, ele ganhou um concurso em 2020, foi vencedor de um concurso e foi publicado em 2021 pela editora Arte Impressa. A editora Arte Impressa, ela vem apadrinhando os escritores brasileiros, assim como eu, que muitas vezes não tem nem experiência com literatura, né? Não tem experiência, assim, não é escritor famoso, não é escritor com livro publicado. Então a Arte Impressa, ela é uma editora maravilhosa porque ela dá oportunidades para escritores aspirantes, assim como eu. O meu livro Gárgulas, é esse livro aqui, livro Gárgulas, De Volta para Casa. Com esse concurso eu ganhei essa capa, eu ganhei a edição e ganhei a publicação dele. Então, assim, foi muito gratificante. Olha como ficou lindo, gente. A letra, o tamanho da letra, eu achei que ficou ótimo, maravilhoso, ó. Eu tenho mania de fazer isso daqui nos meus livros, ó. Todos os livros que eu escrevo, eu tenho mania de colocar um versinho assim na frente, antes de começar o capítulo, onde você vai ter um pouco de noção do que vai falar aquele capítulo. É uma mania que eu tenho, é uma marca que eu tenho. Todos os livros que eu escrevo eu faço isso. Esse daqui não é o meu único livro, eu tenho outros livros também que eu escrevi, pretendo publicar. Inclusive esse daqui, eles são 3 edições por enquanto, né? Mas eu ainda não sei, assim, porque eu tô terminando o terceiro dele, que na verdade tava pronto, só que daí eu fui dar uma olhada e vi que não tava, entendeu? Uma coisa meio de louco, quem é escritor sabe como é. A gente fica ali lapidando o livro da gente, mexendo, até que a gente olha e fala, pronto, agora acabei. Não posso falar muito sobre os outros livros, porque eu não tenho esse ISBN dele, que é esse registro aqui do autor, tá vendo? Isso daqui prova que esse livro aqui é meu, que eu escrevi, que ele é de minha autoria e ninguém pode plagiar. Agora, se eu for falar sobre um livro que eu ainda não tenho esse ISBN, qualquer pessoa pode roubar a ideia e falar que é dela. Então já é difícil você ser escritor. Já é difícil você escrever sem ter noção nenhuma do que você tá fazendo. E ainda outra pessoa roubar sua ideia, aí é muito azar, né, gente? Não dá. Bom, esse livro aqui, eu escrevi ele já faz muito tempo, ele estava na gaveta, eu não sabia o que fazer com ele, até porque eu não conseguia terminar ele e a história ela não se desenvolvia. Por mais que eu tinha o contexto, por mais que eu tinha o começo da história, eu não sabia como desenvolver ela. Então agora eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o livro, porque no meio desse ano eu quero estar lançando o livro 2 dele. Então para isso eu pretendo que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a história Gárgulas, né, do livro Gárgulas. Para começar, você sabe o que são gárgulas? É uma coisa assim que todo mundo me pergunta, tá, mas o que é gárgulas? Gárgulas são estátuas colocadas no alto de prédios antigos. Além de enfeitar, elas servem para escoar a água da chuva. As gárgulas geralmente são esculpidas num bloco de pedra, têm a forma de animais fantásticos, monstros, dragões, demônios ou figuras humanas grotescas.
Tá, mas da onde você tirou a ideia? Por que que você resolveu fazer isso, Priscila? É simples, eu não podia colocar demônios, lobisomens, porque, gente, já é muito maçante, tem muita história sobre isso. Então eu queria algo novo, algo diferenciado, algo que, tipo, não se ouviu falar ainda ou pouco se ouviu falar. E aí eu tive a brilhante ideia de colocar gárgulas. Eu já tinha, assim, a ideia de que eu queria uma criatura, mas eu não tinha ideia de qual criatura eu gostaria, né? E ali, eu indo trabalhar no centro da cidade de São Paulo, eu olhei para os grandes prédios que tem lá e vi gárgulas lá em cima e eu falei, tá aí, vai ser gárgulas. E aí eu coloquei a história, só que eu meio que modifiquei um pouco essas criaturas, porque os meus gárgulas, eles têm a aparência humana, que é quando eles podem interagir ali entre nós, quando eles podem ficar perto dos humanos, assim, sem ser percebidos, né? Então, eles têm essa forma humana, e quando eles vão batalhar, quando eles vão lutar contra os demônios, eles usam a forma de fera deles, que é a forma de gárgula. Tá, mas você sabia que, na verdade, Gárgulas não é uma novidade? Já teve um desenho chamado Gárgulas e eu assistia muito quando era criança, mas eu nunca nem imaginei que um dia eu ia escrever sobre isso. Só que no desenho, se eu não me engano, de dia eles são pedras e à noite eles ganham vida para combater o mal, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Há 1000 anos, a superstição e a espada governavam. Foi uma época de trevas. Foi um mundo de medo. Foi a era dos gárgulas. Estátuas durante o dia, guerreiros durante a noite. Fomos traídos pelos humanos que prometemos proteger, transformados em estátuas por um feitiço que durou 1000 anos. Agora, aqui em Manhattan, o feitiço foi quebrado e voltamos à vida. Somos os defensores da noite. Somos os gárgulas. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse escrever sobre isso, né? E gárgulas não são criaturas grandes, eles são pequenos, porque se você vê as estátuas, elas são um tamanho mediano. Então tem gárgulas que são até pequenininhos, assim, que é aquele que a gente vê até no desenho do Hércules, né? Que ele... E ele tem... O que é isso? Eu não sei, é que eu achei tão elegante. Tá afim? Já os meus gárgulas não, os meus gárgulas são criaturas extremamente monstruosas, então assim, eles podem chegar a 3 metros de altura, então eles são muito grandes, eles são muito fortes. Eles têm uma aparência bem monstruosa, com chifres e garras e presas e sei lá o que. Eu imaginei a criatura desse jeito, escrevi desse jeito e quando eu fui ver, assim ficou. Então, assim, o que acontece no livro? Gárgulas são imortais e eles lutam contra demônios, contra as forças do mal. Tem anjos, fala sobre reencarnação, tem humanos. Então, assim, é um livro que vai envolver muita fantasia. Se você gosta de fantasia, tá aqui uma boa dica de um livro diferenciado. É um livro que, assim, é algo que você ainda não... Então é isso, meus amores. E não se esqueçam de dar a oportunidade para os escritores brasileiros que estão aí só querendo uma chance de ser descobertos, entendeu? A nossa literatura, ela é sim muito ampla, ela é sim magnífica, não só pelos clássicos como Machado de Assis, Cecília Meirelles, Paulo Coelho, Monteiro Lobato, a minha diva Clarice Lispector. Então tem muito escritor brasileiro bom aí que só precisa ser descoberto. Eu tenho alguns aqui, ó, como Liver Rock, que eu já falei do livro dela aqui no canal, que é uma escritora incrível, uma literatura simples, escreve com palavras fáceis de entender, maravilhosa.
Mário Moreira, tive a oportunidade de conhecer a escrita dele. Como autor, uma pessoa assim incrível também. Gostei muito do livro dele, amei, fiquei com gostinho de quero mais. E assim, nossa, não tem nem palavras, porque eu me apaixonei por esse livro aqui. Esse escritor aqui, eu tô apaixonada por ele, não vejo a hora de ter a oportunidade de conhecer novos livros que ele possa vir estar lançando. Tenho aqui também, ó, o Paulo Ávila, escritor de vários livros. Eu amo ler os livros do Paulo Ávila, eu faço coleção dos livros que ele escreve. Eu ainda vou conseguir comprar todos, porque eu amo a escrita do Paulo Ávila. Já falei sobre o livro dele aqui no canal também. Quero ter a oportunidade de fazer outros vídeos falando mais sobre o livro dele, porque assunto é o que não falta quando o tema é os livros do Paulo Ávila. Tenho aqui também, que eu tive a oportunidade de conhecer ela, maravilhosa, Cris Souza Fontes. Gente, um livro assim que é impossível você não se apaixonar pelo jeito que ela escreve. Maravilhoso, parece que o personagem está conversando com você. Linda demais, incrível. Esse daqui eu ainda não terminei de ler, tá? Mas assim que eu terminar de ler, eu vou fazer um vídeo aqui falando pra vocês, porque eu estou curiosíssima. Só que o tempo, a falta de tempo ainda não deixou. Mas olha, aguardem, viu? Porque Cris Souza Fontes, escritora maravilhosa. E tenho também essa daqui que eu tive a oportunidade de conhecer, é um livro de poesia. Foi o meu primeiro livro assim de poesia romântica, né, que eu li. E eu gostei muito mesmo. Lili Megaflor é outra escritora brasileira que vem aí com as poesias dela para encantar e deixar a gente se apaixonar. Maravilhosa. E é claro, essa que vos fala, né? Porque todos nós estamos aí em busca de uma oportunidade de ser reconhecido, né? Pela nossa escrita, porque é muito difícil ser escritor aqui no Brasil. Então, se vocês gostam de ler, se vocês gostam de se aventurar aí no mundo dos livros, no mundo das páginas, então dê oportunidade para os brasileiros que estão chegando aí. Tem muitos escritores, entre outros inúmeros aí que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas sempre que eu posso, eu dou um jeitinho de comprar um livro, de estar sabendo o que está acontecendo, até uma forma assim de expandir a mente da gente, né? Porque é isso que o livro faz. Ele expande a mente da gente. É muito bom você pegar novas ideias, né? Jeito que outras pessoas escrevem, isso faz a sua mente expandir. Então, assim, eu procuro sempre estar seguindo, sempre estar lendo livros de autores brasileiros para minha mente expandir, para abrir a mente para novas ideias. Isso tem me ajudado muito em relação aos outros livros que eu escrevo também. Tá bom? No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês todos os personagens do livro Gárgulas. Eu vou contar um pouquinho sobre cada um, sobre os vilões, sobre os conflitos do livro, então você não perde por esperar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.